Fala pessoal, tudo bem? Galerinha, é o seguinte, primeiramente deixa eu pedir desculpa para vocês, porque eu não postei o vídeo de sexta-feira no sábado. Eu vou postar de dois em dois dias. E aí o que acontece? Como eu falei no primeiro vídeo, a semana tá muito corrida, eu me esqueci de olhar a minha agenda e foi uma semana que bateu no dia em que eu fico com meu filho sozinho. E aí eu tinha reunião com o cliente, e, enfim, foi uma correria. Esse vídeo de sexta-feira ele acabou passando de mais de uma hora. Eu pausava o vídeo ali para poder interagir na reunião. Então eu estava na reunião e fazendo as operações e gravando para vocês. E aí, tinha a questão do meu filho, que de vez em quando eu tinha que olhar ele, às vezes tinha uma câmera aqui do lado aqui que eu estava observando ele no quarto. Aí tinha hora que eu tinha que ir lá, porque eu via que ele poderia estar fazendo alguma coisa errada lá e eu tinha que ir lá. Então eu pausar o vídeo. Então isso demorou. Teve uma hora que eu tive que sair, pausei o vídeo, saí, tive que ir lá no supermercado comprar umas coisas que tinha acabado e eu não percebi. E aí saí, demorei, voltei e aí continuei a gravação. Então eu decidi regravar em cima mostrando só as operações. No final, eu vou mostrar para vocês a minha estratégia, tá bom? Eu vou explicar. Aí vocês dão uma olhada aí como é que funciona e me diz se funciona ou não funciona, tá bom? Então eu vou primeiro mostrar que dia é hoje, tá? Então, como eu quero sempre mostrar, ó, hoje é 8, né? Às 19h50. Eu ainda não operei hoje, tá? Não operei porque foi o dia que eu tirei para sair com minha família. Minha esposa voltou de viagem e foi o dia que a gente tirou para poder descansar. Mas eu ainda vou ver se eu opero ainda, tá? Depois eu vou explicar a estratégia aqui. Então eu botei até na conta dele, não vou mostrar aqui podendo dar spoiler aqui. Então eu vou. Vamos lá. Então esse é o vídeo. Deixa eu só mostrar aqui também. Tá aqui os vídeos, ó. Dia um, dia 2. Dia um, parte um, né? Dia um, parte 2. Dia 2, dia 3. Nós estamos no dia 2, né? O dia 3, né? Eu posto. Talvez eu poste amanhã. Tá? Não sei. Talvez eu poste amanhã. Então vamos lá. Hoje é o nosso segundo dia. Deixa eu tirar o áudio, porque eu vou avançar aqui para mostrar para vocês. Ah, só uma coisa. Acessem esse site, eu sempre olho para saber se vai ter notícia, tá? Porque a notícia pode acabar interferindo na estratégia, tá bom? Porque pode ter muita volatilidade ali no movimentação. Uma estrela até que não, mas é bom ficar atento. A partir de duas, três, aí já pode ter uma movimentação no gráfico ali muito grande, pode atrapalhar, tá bom? Então não aconselho a operar. E quando tem duas, três, um até que ainda vai. Mas fiquem atentos, tá? Só fiquem atentos. Então aqui estava com o capital, né? Arrumei aqui as operações. A primeira operação ocorreu aqui aos 8 minutos, acho que mais ou menos aqui. Aqui só uma dica, pessoal. Já vou adiantar logo sobre a operação. Sempre peguem a favor da tendência. E aí depois, lá no finalzinho do vídeo, depois de mostrar como foi o resultado de hoje, eu explico as operações, tá? Se eu não me engano, a primeira operação foi aqui, pelo menos 8, acho que foi nessa vela aqui. Eu vou pular para ser mais rápido, para não perder muito tempo. Já vai terminar já, e lá eu mostro lá o que é que vai acontecer. Com relação às linhas, pessoal, ah, teve até um comentário aí num dos vídeos de um rapaz. Depois eu mostro para vocês ali no canal. Que ele falou, né, para me remover as linhas aí de suporte, eu acredito que seja isso, mas é minha operação, tá? Fico feliz que você está tendo um bom resultado, desejo sucesso, mas é a forma como eu opero. Na minha outra conta, eu não uso, tá? Porque eu já faço isso pelo olhômetro, já estou acostumado. Aqui é só poder tentar explicar as operações e por que que eu uso as linhas, tá? É só para me ver ali a movimentação do gráfico, aonde o gráfico pode chegar. É só mais uma tomada de decisão que eu uso.
tá bom? Ah, acabou passando, né? Eu não sei se mostrou. Cadê? 8 e na vela de dar 9, né? Eu não vi se foi Lois, não lembro. Isso, foi Lois. Então a próxima é às 13h57. Então já foi às 13h57. Acho que foi na vela das 13. Não, foi na vela das 14. Então vamos avançar aqui mais um pouco. Vamos esperar. Acho que eu entro para baixo aqui. Acho que eu compro. Eu vendo, na verdade. Pessoal, outra coisa. Acho que no primeiro vídeo ali eu me atrapalhei um pouco. Não sei se é a primeira vez que eu estou gravando o vídeo assim, operando, né? Porque às vezes eu fico mais calado, coloco uma música ali, então não tenho muita distração. Aí essa semana foi uma correria, como eu já mencionei no começo. E aí eu me atrapalhei um pouco ali na hora de explicar sobre resistência. Às vezes eu falava resistência e acabava sendo suporte. Às vezes eu falava suporte e acabava sendo resistência. Tá? Então teve uns momentos que eu peguei. Aqui foi um gap, né? Que foi, isso acontece, acaba ficando zangado, né? Eu já tava, fiquei tranquilo, só fiquei ali. A gente fica chateado, né? Mas eu tô acostumado. Então vamos seguir o gerenciamento e deixa, entendeu? Às vezes é sempre bom entrar ali ou espera a abertura da vela, porque às vezes quando você espera abrir, as velas já abrem derretendo ou subindo. Então tem que entrar ali num minutinho ali, faltando um minutinho ali para poder ela fechar. Aí acabou tendo esse delay aí, quebrou minhas pernas. Já vim até pegar aqui a nossa última operação e aconteceu, deixa eu ver aqui que hora foi que aconteceu. Essa outra, 17 minutos e 10. Foi aqui, ó. Fiz uma compra. Aí as linhas não me atrapalham, tá? Só reforçando ali o comentário do amigo lá. Pra mim não me incomoda, entendeu? Então é só mais uma tomada de decisão pra mim. Essa daí foi linda, hein? Então, novamente, eu vou explicar ali no final ali o operacional para vocês. Aí vocês dão uma olhada, vocês testem aí e depois, se desejarem comentar aí para verificar se realmente funciona ou não. Então, beleza. Então aqui, ó, praticamente a gente ficou no 0 a 0, né? Foi dois lós e um acerto e acaba ficando 0 a 0. O que acontece? Aqui, pessoal, quando isso acontece, eu acabo ficando com um pequeno lucro ali, ó, de 41, na verdade era 19, né? E veio mais 22 centavos, então ficou 41. Eu atualizo ali a minha tabela porque eu uso juros compostos. Então, eu acho que eu não mencionei no primeiro vídeo que além dos Soros, né, do martingale, eu uso juros compostos. E, e aí eu atualizo toda a tabela para saber se vai aumentar aqui o valor da entrada ou o retorno aqui, ó, lucro líquido. Não, perdão, deixa eu ver aqui, ó. O lucro líquido. Aqui na segunda e na terceira operação quando eu recupero, eu ganho bem pouquinho, porque essa é uma tabela mais, não é agressiva, porque a gente poderia usar ali um martingale, é, martingalho, eu acho que algumas pessoas pronunciam assim, então desculpa se eu estiver pronunciando errado. Tem gente que usa e recupera e ainda ganha um valor mais alto ali, ou o mesmo valor ali, ó, do valor anterior. Tipo, eu poderia recuperar ali os 3 e ganhar mais 3. Então tem isso. Então, continua, acho que não alterou. Então, vamos continuar. Essa foi a terceira, a quarta operação acontece ali aos 31 minutos. Vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que foi aqui.
Acho que eu acho que vai ser uma venda. Ó, percebe que aqui nessa eu já não coloquei ali as linhas, né? Ou eu coloco depois poder exemplificar, se eu não me engano. Essa daqui foi boa também. Se eu acho que, se eu não me engano, eu acho que ela foi boa, acho que ela deu boa. Deu ruim. Vamos lá, próxima. Os 40. Tá longe ainda. Eu acho que aqui também foi uma venda. Só não lembro o resultado, que nem a outra. Eu acho que essa dá boa. Mas também não recordo. Então foram muitas operações nesse dia. Essa foi linda. E aí, ó, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu ver se some aqui esse cara aqui, ó. O que é que acontece? Bem aqui embaixo aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, o horário, tá vendo? 16h20. Então vai ter a hora que vai pausar e já vai voltar às 17h40, alguma coisa. Foi quando eu pausei, como eu falei, né? Esse dia foi uma correria. Vamos para a próxima, às 51 minutos. Foi na vela de 51, acho que foi aqui. Nesse vídeo eu acho que eu fazia a explicação da estratégia, mas como ficou muito extenso, eu vou explicar agora no final. Foi na de... foi aqui. Foi nela, né? Deixa eu voltar um pouco só pra gente ver. Foi nela, só que foi na... Não foi 51, foi 52, pra final 53. Vamos avançar um pouco e ver qual foi o resultado. Olha, o suporte, a linha de tendência de alta aqui é só para tomar mais vamos supor, complementar a minha análise, tá? É por isso que eu coloco. Mas como eu falei, eu quase não uso mais quando eu estou operando na minha conta. E na sexta foi tão corrido que eu, se eu não me engano, eu nem operei, porque aí quando eu terminei aqui o horário aqui, se vocês olharem, já estava tarde, aí tinha que dar comida pro meu filho, enfim, correria. A outra, se eu não me engano, as 55 aqui, ó, eu começo a explicar a estratégia. Se eu não me engano, 55 e alguma coisa aqui, ó. Eu
começo a falar da operação. Mas eu vou explicar no final. Vamos avançar para a próxima. Já foi 1 hora. Eu acho que foi na vela de uma aí. Eu acho que foi aqui. Acho que na vela. Na vela de. Acho que foi aqui. Essa daqui é uma estratégia diferente da que eu vou explicar para vocês. Tá? Isso aqui, ó. Se eu voltar um pouquinho, ela é uma estratégia um pouco diferente da que eu estou usando aqui para operar nessa conta inicial. Eu já tinha pegado lá atrás? Ah, é. O vídeo estava pausado, como eu falei para vocês, ó. O vídeo eu tinha pausado o vídeo, peguei a operação, depois voltei a rodar o vídeo. Por isso que não bateu certinho. Mas aqui é uma operação. Aqui é uma vela, é uma tendência aqui de alta, né? Teve uma vela muito forte e ela, como eu falei, na minha tomada de decisão, eu olho a vela para mim, para me fazer a outra entrada. E essa vela, ela me indicou que a próxima vela seria verde, que ele ia buscar esse topo. Eu até coloquei aqui uma linha, porque eu acabei explicando, por isso que eu estou explicando novamente. Então, quando eu olhei para cá, eu já tinha visto, eu só coloquei a linha para poder explicar, aqui ó, eu começo a explicar para vocês. Por isso que eu estou colocando as linhas aí de suporte, resistência, LTA, LTB, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixo. Beleza? Eu acho que agora aqui seria a última. Se eu acertasse, a gente acabava é, batendo a meta e caindo fora lá, ó. Tava com 157,90, né? Acertando ela, ia ganhar mais 8, ia dar 155, não, 165 e alguma coisa. Mas vamos lá. Foi exatamente 1,6. Acho que foi na de 7 aqui. Ah, aqui, ó. Vamos voltar só um pouquinho. Aqui, ó. Presta atenção que está numa tendência de baixo, tá? O operacional, eu não era para me pegar entradas contra a tendência, tá? Então já estou dando um spoiler aí de como eu pego as operações. Então é uma tendência aqui de baixa e eu fui contra a tendência. Essa estratégia ela funciona melhor a favor da tendência. Eu vou explicar. Só seguem aí. Pessoal, aceito dica, tá, pessoal? Como é a primeira vez, nunca gravei nada, então estou iniciando aí. Eu acho que eu estava explicando que depois eu percebi que eu tinha pegado contra a tendência aqui, se eu não me engano. Então, é a última, derreteu. Então, acaba fica assim meio triste, né? Porque você acertou ali três operações, porque eu tive que recuperar a operação. Depois voltei para o valor 3. Depois voltei para a segunda operação. Aqui, ó. Então, olha lá, ó. Então, se voltar só um pouquinho aqui, ó. Opa, ó, só um pouquinho. Olha, ó. Então, passou. Foi rápido. Então, a gente fica triste, né? Assim, mas não fique chateado, não. Segue o gerenciamento que vai dar certo. Beleza, então aí a gente voltou para a estaca zero. Esse aí já tinha sido a nossa oitava operação já do dia. A outra foi 6 e 8. 6 e 8. Foi essa daqui. Deixa eu voltar um pouco aqui. Ó. Aqui novamente, ó. Novamente eu acabo pegando a contra a tendência de novo, ó. Acabei pegando contra a tendência, tá vendo? Tendência de baixo, o operacional ele funciona melhor a favor da tendência.
Vai dar certo às vezes? Às vezes dá certo. Mas quando eu ensinar para vocês e vocês quiserem testar ela, a estratégia, tenta pegar só a favor da tendência, tá? Seja ela de baixo ou de alta. E se eu não me engano, funciona melhor sempre na tendência de baixo. Porque tudo quando é para cair é mais rápido, né? Para subir é sempre mais difícil. É que foi um infarto, se eu não me engano. Mas deu boa. Mesmo contra a tendência, ela deu boa. Vamos para a próxima. Aqui já era exatamente 16. Eu acho que eu não sei se agora. Não, não é agora que eu saio, não. É. Então, olha, ó, se eu voltar um pouco aqui agora, vocês conseguem ver. Deixa eu voltar um pouco aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, faltava a última operação. Ó, a gente fica triste, né? Ó, seguindo o gerenciamento aqui, ó. Quando eu recuperei, eu voltei a estaca zero. Por quê? Porque eu ganhei 3, entrei com a banca toda, né? O 3 e mais o valor dá 5,55. E aí quando eu ganhei 4, somando deu 10,27. Então se eu perdesse, eu só perdi 3. Aí aqui eu recupero os 3, tá vendo? Ó? Fico com 3 de lucro, né? R$ 3,22, tirando os 3 que eu perdi, lucro, dá o lucro mesmo. Aí quando tira os 3 que eu perdi, fica com os 22 centavos. Então eu zerei. Aí agora eu vou voltar a estaca zero, né? Vou entrar com 3 de novo, depois vou lá com soldos, soldos 2, soldos 3. Eu limpei porque eu atualizei ali o valor da banca. Vamos lá para a próxima. 8 e 40 já foi. 1 e 11. Ó, já são 17,40 lá, ó. 17,40. Ó, a favor da tendência. Vamos ver se é a favor da tendência a respeito. Deixa eu avançar aqui 30. É sempre também que não vai respeitar, né? Mas é assim, ó. É uma estratégia que ela funciona aí 90% das vezes dá boa, tá? Então é poucas vezes que vai dar erro. Então, se você pegar a favor da tendência, tá? Se você for contra a tendência, olha, deu boa. Beleza. Vamos para a próxima. 11 e 14. Pessoal, também eu acho legal se vocês ficarem escolher um gráfico, dois gráficos. Eu tô olhando vários gráficos ao mesmo tempo. Isso também. Tô só com uma tela. É sempre bom ter uma tela que dê para mim abrir um pouco ali mais gráfico ali para mim olhar ao mesmo tempo. Porque às vezes você perde uma entrada num gráfico que dá boa e você entra num que vai acabar dando ruim. Aí isso começa a deixar para quem está iniciando meio triste, aí vai querer recuperar e acaba quebrando a banca toda. Então respeito o gerenciamento. Acho que eu sempre vou falar isso para vocês, respeito o gerenciamento. Já dando logo um spoiler, como eu falei, operar só a favor da tendência. Lateralização também não é muito bom. Funciona? Funciona. Não aconselho. E eu acabei pegando aqui, ó. Mas a verdade é porque, como eu andei perto de bater a operação, tive muito loss ali, né, pegando operações contra a tendência ali. Então, o correto, quando eu fiquei no 0 a 0 é eu ter parado. Era não eu ter continuado, tá? Só uma dica logo. E aí, vamos para a próxima operação. Então, aqui, ó, como eu errei, eu voltei para a estaca zero, né, ó. Aí eu vou tentar recuperar, né? E ganhar ali o pequeno lucro.
Então a próxima operação foi às 18. Foi aqui pertinho já. Aqui, ó. Novamente, gráfico lateralizado e eu não me atentei. Toda hora eu estava pausando aqui o vídeo aqui, tentando resolver as coisas. O mercado assim também não é legal. Além de estar lateralizado, percebe que deixam muita vela. Eu acho que é a estratégia do nosso colega lá que ele mencionou lá no comentário. Eu acho que ele opera retração de vela. É bem legal, já peguei algumas operações assim. Então, mas quem for pegar é sempre bom treinar aí retração de vela. É sempre bom quando o mercado tá assim, ó, sempre dá boa. Foi mais um loss. E a última operação às 14h20, acho que foi aqui também. Novamente, mercado lateralizado, deixando bastante pavio, não é bom, não opera aí. É, foi ali? Eu acho que foi no mercado lateralizado também. Mercado lateralizado aqui, ó, se eu não me engano. Não me lembro se foi nesse. Foi na de 20. Eu acho que foi na 21. Tá aqui, ó. Essa daqui, ó, foi uma outra estratégia que eu uso. Mercado lateralizado também não funciona muito bem essa estratégia. E eu acabei cometendo. Nesse vídeo eu cometi alguns erros, pessoal. Não sei se foi por causa da correria aí do dia a dia. Então foi o stop loss. Então, dia 2 foi o dia do stop loss. E aí a gente finaliza a operação. Foram aí 14 operações. Também não aconselho, pessoal. Eu sempre pego ali 8, 9. Minha taxa de acerto é sempre o seguinte: ou eu acerto as 3 de primeira, logo ali o Sozo, ou eu acerto, às vezes, o que acontece? Acerto 2, erro no último, recupero, depois acerto 3 em seguida. Aí acontece ali o 6 x1, né? Então, 6 operações boa e uma derrota. Aí às vezes acontece 5x2. Significa que às vezes eu erro 2 em seguida, mas acerto 4, na verdade é 6, né? 6 x2. Então é isso que acontece. Eu pego o stop loss, pego, porque nem todo dia você vai acertar. Então deixa eu, então foi isso, o vídeo do dia do segunda entrada. Vou explicar aqui a operação. Então o que acontece? A gente sempre vai pegar a favor do mercado. Olha esse gráfico aqui, ó. A favor do mercado. Deixa eu ver como é que tá ele aqui. Ele está aqui numa tendência de baixo da macro, mas eu opero ali a micro, entre a macro e a micro, entendeu? Então a micro tendência aqui está de alta. Então vamos lá. Ó, eu vou pegar a partir daqui, tá? Que é como se fosse o rompimento aqui dessa lateralização, né? Ó, o rompimento da lateralização. Então o que acontece? Quando o gráfico ele, deixa eu pegar aqui esse exemplo aqui. Ó. O que é um movimento de alta? Uma tendência de alta. Não tem um outro nome, cara. Vocês vão ter que me desculpar, mas agora eu não lembro, tá? É que o mercado, quando ele tem três velas da mesma cor, é um movimento, tá? Mas tem outro nome, tá? Não me lembro. E aí o que acontece? Aqui, ó, formou uma vela vermelha pequena. E ainda deixou uma rejeição aqui mostrando que os compradores aqui estão mais fortes, né? A próxima vela eu entro dizendo que vai ser verde. Então esse é operacional. Deu três velas da mesma cor, a outra foi ali vermelha, pequena em relação a essa, eu entro a favor da tendência. Então nesse caso aqui seria uma compra. Diniz, deu mais de três velas ali. Beleza, então você entra também, tá? Então
Aqui, ó, aqui foi uma, ó, 3 velas. A outra foi pequena. Deixa eu só desfazer aqui, ó. Eita, acabei foi desfazendo tudo. Vamos lá. Então, 3 velas, né, ó. Fez uma vela pequena, mostrando aí que os compradores, os vendedores não estão fortes, mas os compradores estão mais fortes, né? Teve uma rejeição aqui da vela e eu entraria aqui nessa para essa ser verde, né? Eu compraria aqui. Aí em seguida, ó, vocês já olham que aqui também foi a mesma coisa. Só que essa engolfou essa outra, eu já fico um pouco mais atento. Essa outra foi uma vela fraca e eu acabaria comprando nessa. Então, se vocês acham que algumas operações vocês perceberam que eu espero, às vezes não entro nessa, espero e entro na próxima também da vermelha. Às vezes dá certo, ela acaba subindo, mas é porque engolfou essa outra, foi uma vela muito forte, porque se a gente olhar aqui para essas 4 velas aqui, ó, se a gente olhar para essas 4 velas, praticamente ela é isso aqui, ó. É uma vela aqui e aí teve essa rejeição aqui, ó. Então essa outra vela aqui, ó, é praticamente isso, tá? Tá vendo? Então, esse carinha é basicamente isso aqui, ó, tá bom? Por isso que eu não entraria aqui para poder ser verde. Eu esperaria. Aí essa outra foi fraca, eu entraria nessa. Então, basicamente, é esse o operacional. Então, se vocês olhar aqui o mercado aqui, ó, ó, aqui outra aqui, ó, tá vendo? Deu boa. Então, se vocês começarem a olhar o mercado aqui, ó, outra aqui, ó, aqui, ó, essa daqui é muito, tá vendo? Ó, muito. Então, é aquela coisa. É isso aqui, ó. É uma vela forte, né? Praticamente teve só essa rejeição aqui, que foi essa vela vermelha ali. Então significa, então praticamente foi isso aqui, ó. Esse conjunto aqui de vela aqui, ó. Tá vendo? Basicamente isso é essa vela aqui, ó. Aí a próxima foi uma vela verde aí, tá vendo? Vela verde. Então eu entraria nessa daqui, porque essa foi fraca em relação a essas velas aqui, ó. Em relação aos compradores. Os compradores estão mais fortes do que os vendedores aqui, ó, que foi só uma vela pequena. Então, essa daqui eu já não entraria, porque ela engolfou todas. Aqui acabou dando boa, mas não pega, tá? Vocês desconsideram esse tipo de operação, porque ela engolfou. Então, o mercado poderia cair aqui, tá bom? Então, é arriscado. Outro, então, a tendência de baixa. Então, se vocês pegar aqui uma tendência de baixa, ó, essa daqui também engolfou, eu não pegaria. Mas se vocês começarem a olhar o gráfico e olhar as tendências de baixa aqui, ó, tendência de baixa, deu boa, entendeu? Tendência de baixa, deu boa. Tendência de baixa aqui, ó. Isso aqui vocês têm que olhar se tem algum suporte, porque isso aqui pode ser um. Eu me esqueci o nome dessa vela aqui, ó, mas pode ser uma reversão do mercado. Então tem que ficar atento. Por isso que quando acontece uma vela aqui de um suporte, alguma coisa, eu fico atento. Por isso que eu marco às vezes o suporte ali, ó. Deu boa. Aqui seria contra a tendência, ó. Não pegaria, ó, mas deu boa, tá vendo? Os compradores estão mais fortes em relação aos vendedores. Então, pode olhar, pessoal. E às vezes, se você pegar um gráfico numa tendência boa, você bate a meta na mesma da hora. Ó. Olha aqui, ó. A vela deu boa na segunda e deu boa, entendeu? Então, pode olhar. Se vocês começarem a olhar o gráfico, começar a prestar atenção, é uma estratégia que dá muito boa ali. E aí é por isso. Só que assim, não peguem no gráfico lateralizado. Se vocês for analisar gráfico lateralizado, dá certo. Às vezes dá, mas é muito mais arriscado. Eu prefiro pegar mais assim a favor da tendência, tanto tendência de alta quanto tendência de baixa. A melhor é a tendência de baixo, como eu falei, para cair, todo santo ajuda. Para cair ali é mais rápido, né? Eu acho que falar todo santo ajuda, eu não sei se foi legal, pessoal, mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam ali o que eu quis dizer.
Nada contra a religião, tá, pessoal? Eu vou deixar bem claro. Ó, tendência de baixa. Então, se vocês começarem a olhar o gráfico aí, ó, tendência de baixo forte, tá? Aqui foi forte, vela pequena, tem que olhar se não tem nenhuma, tá? Ah, Diniz, como é que tu sabe que tu vai entrar nessa ou não? O mercado, a vela que eu analiso aqui para me entrar, ela dá um sinal, pessoal, entendeu? Ela dá um pico aí de pressão compradora ou pressão vendedora. Então, é por isso que eu tomo a decisão se eu entro ou não. Aí, às vezes, quando eu estava entrando contra a tendência, é porque eu me baseava pelo pico da vela. Se ela demonstrava ali força compradora ou a força vendedora. Tipo assim, naquelas que eu peguei o loss que era contra a tendência, deixa eu ver se tem algum aqui contra a tendência. Eu acho que eu não sei se eu acho aqui. Aqui na lateralização, aqui ó, tipo na lateralização aqui. Tá um pouco lateralizado aqui. Aqui ó. Então o que acontece? Aí essa vela, ela mostrava fraqueza compradora. O que é que significa? A vela estava descendo fraco e aí de repente ela dava um pico forte para cima, mas mesmo assim continuava caindo. Então desse passo, ela estava aqui, né? Estava subindo, subindo. Na verdade, estava descendo, descendo, depois dava um pico forte, aí depois continuava caindo e terminava vermelha. Então, essa é a indicação de que os compradores estão mais fortes que os vendedores. Mas como o mercado está lateralizado, aí às vezes acaba não dando certo. Por isso que é bom sempre você pegar em tendência, tanto tendência de alta quanto tendência de baixo. Que começam a prestar atenção que vocês vão entender, tá? Então é por isso. Então eu acredito que é isso. Ah, teve uma estratégia que eu peguei lá, que eu acho que eu expliquei lá na hora, né? Que o mercado estava subindo e aí tinha que, basicamente aqui, ó, eu coloquei ali um suporte e aí deu uma vela forte, né? Aqui não dá porque já bateu, né? Mas talvez aí ela já fez ali um movimento. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui uma para me tentar explicar aqui. Não, deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Ó, foi basicamente, eu acho que foi uma assim, ó, que eu peguei, né? Ó. Vela forte, e aí percebe que ele ainda poderia preencher isso aqui, porque os vendedores aqui estão mais fortes do que os compradores. Por isso que eu entrei. Eu acho que tem uma lá, eu acho que eu até expliquei, que é basicamente isso. Então ela poderia completar aqui para depois cair e continuar subindo. Então aqui deu boa. Outra coisa também que eu observo, pessoal, é que é sempre bom vocês pegarem velas que estão fortes. Tipo, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Ó, não é bem um exemplo que eu queria, mas é tipo assim, ó, tá vendo? Ó? A vela tá forte, fraca, forte, forte, fraca, fraca, começa a ficar fraquinha, né? Velas pequenas. E aí vocês começam a prestar atenção para saber se realmente vai ter força vendedora, mostrando aqui que isso acontece. Então é sempre bom você pegar velas fortes, tá vendo? Ó? A vela tá forte, forte, ficou fraca, fraca. Aí nessa hora vocês tomam cuidado nessa vela aqui, se ela vai mostrar aqui força compradora ou força vendedora para a próxima vela. Aí nesse caso aqui, provavelmente essa daqui não deu o sinal. E aí eu esperaria o próximo e provavelmente essa talvez tenha dado o sinal e aí entraria nessa. Entendeu? Isso acontece, tal. Vela forte foi um pouco mais forte em relação a essa outra aqui, mas essa já engolfou, então talvez eu deixaria passar, tá? Mesmo sendo contra a tendência. Se você quiser arriscar, é critério seu, então depende também. Eu poderia entrar? Poderia, depende se ela fizesse o movimento que eu espero, me dando ali a indicação de que os compradores estão mais fortes do que os vendedores. Então, basicamente é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Amanhã eu vou ver se eu posto o de sábado ou não. E eu vou ver se eu ainda opero hoje, tá? Talvez sim, talvez eu deixe só para amanhã, tá bom? Então talvez a operação do dia 4 fique para amanhã. Hoje eu tirei o dia para descansar porque foi uma semana muito corrida. Então é isso aí. Forte abraço. Falou.